Bom, nesta manhã eu quero focar aqui num tema e dizer que a nossa vida ela é ordenada por por uma por algo que nos move. Nós somos movidos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de pensar e resolver questões. E isso é dado por Deus. Às vezes, a vida, ela é tratada, e na maioria das vezes, nós resolvemos problemas o tempo todo. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E temos esta competência porque foi Deus quem nos deu. E às vezes, para a gente fazer escolhas ou tomar decisões, nós temos que trabalhar a não precipitação em determinados assuntos da vida. Não sermos apressados. Né? Quem consegue se autodominar, consegue vencer melhor as circunstâncias da vida. E aí a gente pode colocar o homem no centro, porque o homem é um pensador, ele trabalha o seu pensamento de maneira de diferentes formas. Mas a vida, se a gente olhar, a vida é construída. Tantas coisas existem no mundo que são coisas fantásticas, criadas pelo homem. Mas, na verdade, no fundo de toda a história humana, tem que ter um início. E o início de tudo na vida não se concentra na capacidade limitada do ser humano pensar ou agir. Não é de competência do ser humano, ele só pode construir e fazer coisas, porque por trás dele tem alguém que já fez algo muito maior. Então o centro do universo não é o ser humano. O centro da vida é Deus. Ele é o grande arquiteto do mundo. Foi Ele quem fez você. Foi Ele quem criou você e te deu uma inteligência, uma competência. Foi Ele que construiu o seu jeito de ser. E é exatamente isso que eu quero falar, conversar nesta manhã. Jesus, centro da história e do Natal. E eu quero ler apenas um versículo, o versículo 16 do capítulo 1 de Mateus. E diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Cristo é ungido. A palavra Cristo significa ungido, ungido de Deus. Então, da qual nasceu Jesus. Esse Jesus que eu quero destacar aqui, como sempre, é esse Jesus que é o centro de todas as coisas. Nós chegamos no quarto domingo do Advento, que foi percorrido neste mês de dezembro, desde o primeiro dia até hoje, dia 22 de dezembro, onde a gente observou largamente, né, através de reflexões aqui neste mesmo púlpito, muitas meditações, muitas mensagens foram proferidas daqui com respeito e direcionadas ao Natal. E que nos edificaram, que nos fizeram pensar. Isso é muito bom. E hoje nós queremos encerrar este período de preparação, que é o Advento, para nós falarmos
data escolhida pela história, né, que é o dia 25 de dezembro, que é o Natal, e que mais precisamente vai ser agora na próxima quarta-feira. Então, nós vamos celebrar o Natal hoje, através deste culto de louvor e de adoração a Deus. E para a gente celebrar este momento do aniversário, do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, eu gostaria de mostrar essa visão que nós devemos ter sobre a centralidade de Cristo na história, no universo e na nossa vida. Jesus precisa ser o centro do nosso existir. E este Jesus que não é somente mencionado no nascimento dele, mas esse Jesus que vem desde toda a eternidade. E aí eu quero refletir sobre este panorama e este cronograma que ilustra e confirma bem essa primazia de Cristo, este Jesus que é centro de todas as coisas e que não somente nos conduz à celebração do nascimento dele, mas também que o configura como personagem central de toda a Escritura. É muito importante que a gente tenha este entendimento. O versículo que lemos, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então vamos entender o seguinte: a história do Natal não começa no tempo. A história do Natal, ela começa na eternidade. Antes que houvesse mundo, aconteceu um conselho na eternidade entre as três pessoas, que nós chamamos de Trindade. E houve ali uma conversa sobre a redenção do mundo. E foi prometido a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na história, a primeira profecia já estava lá no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus então chama o homem da descendência de Sem. Vem então Abraão de Ur dos Caldeus. E pela descendência de Isaque vem Jacó. E de Jacó vem as 12 tribos. E das 12 tribos de Judá, das 12 tribos vem a tribo de Judá. Nasce o Messias. Essa descendência passa 400 anos no Egito. Chega ali como uma família, sai como uma nação. Essa nação é conduzida pelo deserto. E a promessa do Messias continua na mente do povo. Pois o próprio Deus disse que ia levantar um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta é Jesus. Haveria um sacerdote superior a Arão. E esse sacerdote é Jesus. Haveria um homem segundo o coração de Deus. Ou haveria um rei segundo o coração de Deus. E esse rei é Jesus. Na conquista, Jesus é prometido como aquele grande guerreiro celestial que luta as guerras do Senhor. No tempo dos juízes,
ele é prometido como o verdadeiro líder que subjuga os inimigos de Deus. O profeta Isaías olha para ele como o Emanuel e o descreve como o menino que tem o governo sobre os seus ombros, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Miqueias olha para ele e vai nos mostrar que ele é aquele que haveria de nascer em Belém de Judá, da Judéia, porque ele é o pão da vida, e Belém, Bet-Helém, que significa pão, a casa do pão. E dali nasceria aquele que é o pão da vida. Malaquias olha e o descreve como o sol da justiça. E à noite lá em Belém nasce o sol da justiça, o glorioso Redentor. O mundo foi preparado para recebê-lo. Deus preparou o povo judeu para deixar as Escrituras onde estão as profecias da sua vinda. Deus prepara o povo grego para oferecer ao mundo uma linguagem universal. Deus prepara o povo romano para oferecer ao mundo uma paz universal. E então, quando chega o tempo oportuno, Gabriel desce do céu e comunica ao velho sacerdote Zacarias, que orava por um filho há tantos anos. Sua mulher era estéril. E o anjo comunica que sua mulher, sua esposa Isabel, haveria de conceber na sua velhice. E que esse filho seria o precursor do Messias. 6 meses depois, o mesmo Gabriel vai a Nazaré e visita uma jovem descasada, noiva de José, e comunica a ela que ela haveria de ser mãe do Messias, do Filho de Deus, do Rei, cujo trono jamais passará. E ela pergunta, mas como há de ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo explica para ela, descerá sobre ti uma sombra do Altíssimo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Então, diz a Escritura que Maria se curva ao projeto de Deus e diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Diz a Escritura que todos que receberam essa notícia tiveram medo. Zacarias teve medo. Maria teve medo. Os pastores tiveram medo. José teve medo. Mas a ordem do anjo foi essa: não tenham medo, eis que eu vos trago boa nova que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo, que é o Senhor. Mas diz a Escritura que Jesus, esse Jesus que nasceu, ele foi rejeitado. Foi rejeitado pelos seus. Herodes o perseguiu ferrenhamente. Os principais sacerdotes e escribas foram indiferentes com ele.
Mas aqueles pastores desprezados, ele é anunciado. E ao ser anunciado pelo Senhor, diz a Bíblia que os céus se cobrem de anjos, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os magos saem lá do Oriente, talvez lá da Pérsia, mais de 1000 quilômetros por desertos tórridos, noites geladas, dias causticantes, de sol implacável, enfrentando riscos de assaltantes e de feras. Chegam a Jerusalém, onde estava a palavra de Deus, porque lá no Oriente viram a sua estrela profetizada lá em Números, capítulo 24, versículo 17, e eles vieram para adorar o Rei Jesus. E eles reconheceram que ele era o Rei. Quem é rei recebe ouro. Trouxeram ouro. Reconheceram que ele era o sumo sacerdote, dando para ele incenso, porque incenso é algo que se queima e vai para cima. Sacerdote é alguém que ora e eleva as orações a Deus. Recebeu incenso. E reconheceu que ele era o profeta maior, que haveria de sofrer e morrer pelos nossos pecados. E lhe deram mirra, porque mirra é óleo que cura. E ele sofre, ele tem o corpo partido, ele tem o sangue derramado, ele tem a alma machucada, mas mirra simboliza cura. João Batista oportunamente se levanta, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele dá início ao seu ministério, começando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus. Indo para Cafarnaum e fazendo do mar e da região da Galileia a sua plataforma, a sua base do seu ministério. Ali ele convoca 12 homens para ser seus discípulos e apóstolos. E a partir dali, ele percorre toda a Galileia, toda a Samaria, toda a Judéia, pregando o evangelho do reino, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. E ele é aquele que tem o poder nos céus e na terra. Nos é apresentado como o mestre dos mestres. Ele tem a força de caráter e é exemplo para todos. É apresentado como o médico dos médicos. Aquele que cura os males da alma. Aquele que alivia as aflições da mente. Ele é apresentado como o advogado supremo, que está à direita de Deus Pai para interceder por nós. Ele é o grande profeta. Ele é o conteúdo da sua mensagem. Ele é o sumo sacerdote. E ele é o próprio sacrifício. Lá no cenáculo, ele inaugura a ceia, trazendo o selo da nova aliança no seu sangue. No Getsemane, ele sangra e chora. Bebe sozinho
o cálice amargo da ira de Deus. O cálice que era para nós termos bebido. No tribunal judaico, ele é hostilizado, cuspido, batem nele e o acusam falsamente. No pretório romano, ele é espancado, humilhado, condenado à pena de morte e à morte da cruz. Seu corpo é maltratado, machucam o nosso mestre. Mas ali, naquele cenário de dor, é que ele transforma tudo aquilo num instrumento para a nossa salvação. Seu túmulo ficou vazio e ele ocupou o seu trono, onde está sentado, reinando supremo, governando o universo. A igreja, a sua, a minha e a nossa vida. E ele voltará pessoalmente. Ele voltará de uma forma visível. Ele voltará de uma forma que você vai poder ouvir. E ele voltará repentinamente e de uma forma gloriosa para buscar a sua igreja. Este é o Jesus. Este é Jesus e este é o Natal, anunciado em toda a Escritura. Ele é o centro da Escritura. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa, o maná que cai do céu, a água que brota da rocha, o libertador do seu povo. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote, que carrega em si as 12 tribos de Israel e do seu povo escolhido. Em Números, ele é a serpente de bronze, que se olharmos para ele com fé, seremos curados e perdoados e lavados dos nossos pecados. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, o fiador da nova aliança. Em Josué, ele é o grande general do exército de Deus, que triunfa sobre os inimigos do povo de Deus. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, é o resgatador. Em 1 Samuel, ele é o rei segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, ele é o filho de Davi, o herdeiro do trono eterno. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei justo. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o mestre da lei. Em Neemias, ele é o restaurador de Jerusalém. Em Esther, ele é o Deus invisível, porém real. Em Jó, ele é o nosso Redentor, o todo-poderoso Deus cujos planos não podem ser frustrados. Em Salmo, ele é o supremo pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cântico dos Cânticos, ele é o lírio do vale. Ele é o amado mais do que milhares. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o criador da nova aliança, a nossa justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é aquele que nos traz esperança. Em Ezequiel, ele é o Jeová Shammah, o Deus presente. Em Daniel, ele é a pedra que é lavrada por mão, que não é lavrada por mãos, que esmaga os reinos deste mundo. O ancião, ele é o ancião de dias, aquele que matará o anticristo
não pelo esforço de mãos humanas. Em Oséias, ele é o noivo da igreja. Em Joel, ele é o que derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Em Amós, ele é o leão que ruge. Em Obadias, ele é aquele que derruba as estrelas e os soberbos. Em Miqueias, ele é o Messias que nasceu em Belém, Efrata, e em Belém de Judá. Em Jonas, ele é a fonte da nossa salvação. Em Abacuque, ele é aquele que aviva a sua obra. Em Sofonias, ele é aquele que é o Todo-Poderoso para salvar. Em Naum, ele é aquele que julga os seus inimigos. Em Ageu, ele é aquele que está presente no segundo templo. Em Zacarias, ele é rei e sacerdote. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Atos, ele é o único nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos, ele é o segundo Adão. Em 1 Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, ele é o nosso substituto. Em Gálatas, ele é o nosso libertador. Em Efésios, ele é o noivo da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que voltará para buscar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Todo-Poderoso que mata o anticristo com o sopro da sua boca. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador dado entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é aquele que é todo-poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Em Tito, ele é o grande Deus e Salvador. Em Filemão, ele é o amigo perdoador. Em Hebreus, ele é maior que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés. Este é o nosso grande sumo sacerdote. Em Tiago, ele é o que cura os enfermos. Em 1 Pedro, ele é o supremo pastor, que traz graça às suas ovelhas. Em 2 Pedro, ele é aquele que voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Em 1 João, ele é o advogado justo. Em 2 João, ele é aquele que condena os falsos mestres. Em 3 João, ele é aquele que tem prazer nos filhos que andam na verdade. Em Judas, ele é o Cristo, o nosso Senhor. Em Apocalipse, ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis. E ele é o Senhor dos senhores. Este é o panorama. Este é o roteiro histórico do Natal de Nosso Senhor, onde ele é o centro de todas as coisas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Feliz Natal para você. Vida longa para você. E que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida. Que o Senhor Jesus possa encontrar um lugar dentro do teu coração. O lugar que ele não encontrou lá, quando nasceu, teve que ser colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele naquela estalagem. Que neste Natal, o centro do nosso ser continue abençoando a nossa história hoje. E aqui, neste Natal, você possa receber a graça e a bênção de Deus. Hoje e até aquele glorioso dia que ele vai nos buscar. Que ele vem nos buscar.
Que Deus muito nos abençoe. Amém?